Evangelho, sexta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuraram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em voz alta, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao 7º capítulo do Evangelho de São João. E juntamente com o Evangelho de hoje, a liturgia nos oferece também a possibilidade de celebrar duas memórias. A memória de Santa Catarina da Suécia, filha de Santa Brígida. Então, depois de sua viuvez, Catarina veio para Roma e morou junto com sua mãe, que havia deixado tudo após a sua viuvez, as filhas crescidas, e veio para Roma e começou a vida religiosa. Então passou da vida de esposa, a vida de viúva e posteriormente a vida de religiosa. Santa Brígida teve as grandes revelações da Virgem Maria e de Nosso Senhor a respeito do purgatório e de tantas outras realidades. E sua filha, quando ficou viúva, seguiu o mesmo caminho de sua mãe. Posteriormente se tornará também abadesa do mosteiro após a morte de sua mãe e continuará por um testemunho de vida de muita humildade até os últimos dias de sua vida, amando Nosso Senhor e cuidando de suas irmãs. E também temos a memória de Santo Oscar Romero, São Oscar Romero, que em El Salvador entregou sua vida na defesa da justiça, da verdade, poderíamos dizer, na defesa da Igreja de Cristo, duramente vilipendiada pelas ideologias daquele tempo, que procuravam fracionar a Igreja em duas igrejas, a Igreja dos pobres e dos ricos, e levá-la, arrastá-la sempre mais nesse grande túnel da pregação demagógica e ideológica. E Santo Oscar Romero, de uma maneira muito firme e clara, defendeu contrariamente a essas tendências e disposições, sendo inclusive perseguido pelos próprios membros da Santa Igreja que infelizmente abraçavam e defendiam, sejam as inspirações demagógicas como as inspirações ideológicas, que ainda em muitos lugares da América e do mundo flagela a comunhão da Igreja em tantos modos e maneiras. O Papa Francisco, no ano de 2018, procedeu com a canonização de São Oscar Romero. Ambos os santos de hoje buscam viver na verdade e ambos reconheceram Jesus pelo testemunho dado por ele. A perplexidade do povo hoje, na narrativa do Evangelho, está diretamente relacionada ao fato de que, correntemente, se acreditava que o Messias
permaneceria oculto. Que ele tinha nascido em Belém, ok, mas que ele permaneceria oculto até a sua manifestação. Essa era uma crença comum. Ele ficaria em um lugar desconhecido até o dia em que se manifestaria publicamente e de maneira extraordinária a todo o povo de Israel. De certa forma, estamos vendo o cumprimento dessa palavra, porque a origem de nosso Senhor é uma origem divina e ela permanece reservada até o momento em que o Senhor, começando o anúncio da Boa Nova do Reino, realiza os sinais e os prodígios que deveriam acompanhar o Messias. A diferença é que todo aquele esplendor triunfante que se esperava sobre a figura do Messias está escondido durante a vida pública de nosso Senhor e será manifestado após a sua ressurreição. Então os interlocutores, quando colocam a pergunta de uma maneira coerente com a mentalidade do seu tempo. Não por um desconhecimento a respeito das tradições, mas pela dificuldade de perceber que o Senhor está cumprindo diante de seus olhos. E aqui entra novamente o mesmo elemento que temos visto durante esses dias da quarta semana. Quantos são aqueles que resistem a perceber os sinais do Senhor? Os gestos cumpridos por Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, são inequívocos. No domingo isso ficou muito claro quando vemos aquele homem que foi curado pelo Senhor, dando testemunho a respeito dele, cumprindo-se assim a promessa que mais tarde o Senhor faria a todos os seus interlocutores. Não vos preocupeis, porque o Senhor vos dará palavras tão ajustadas que os vossos inimigos não poderão resistir. Permanecei firme nele. E de fato, ao confirmar a verdade e ao repetir aquilo que Deus fez em seu favor, não apenas rendia glória ao nome do Senhor, mas dava o seu testemunho de amor pelo Senhor, e o Senhor lhe dava palavras tão inspiradas que os próprios fariseus não conseguiram contrapor a sua atitude e arrastá-lo na direção que eles ambicionavam, que era na direção da negação de tudo aquilo que Jesus havia feito, ou no abandono de Cristo. Então, os interlocutores de Jesus, também no Evangelho de hoje, têm uma grande dificuldade de poder olhar para os sinais do Senhor e acolhê-los, os sinais cumpridos pelo Senhor, e acolhê-los. Como é importante, meus irmãos e minhas irmãs, sabermos olhar para aquilo que o Senhor fez e faz em nossa vida. Como falávamos outro dia, as maiores batalhas que nós vamos enfrentar são contra as vozes interiores que se levantam contra nós. A nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ser já enraizado pelos hábitos de uma inteira vida. E como é preciso fazermos constantemente memória do que o Senhor já testemunhou e testemunha em nosso favor, do que o Senhor já realizou e realiza em nosso favor, para que a gente permaneça escolhendo Ele. Hoje, no Evangelho, existe um momento de clara confusão do povo. E eles se voltam perguntando, mas será que os nossos líderes já reconheceram nele a figura do Messias? Pois bem, nós sabemos que não reconheceram, como vai ficar claro na continuidade do texto. Mas e eles que veem tudo isso tal qual os seus líderes veem? Conseguem reconhecer? Como aquele homem que foi curado pelo Senhor da sua cegueira ao lavar-se no último domingo, ao lavar os olhos da lama que o Senhor tinha colocado sobre os seus olhos, cumprindo a palavra do Senhor. Então, ele olhando para aquilo que o Senhor fez em seu favor,
pôde declarar que Jesus é o Senhor. É verdade que aqueles que foram investidos da autoridade, eles trazem sobre si o mandato para anunciar a fé e comunicar aos homens a boa nova, a fim de que, conhecendo a verdade, eles acreditem. Mas o Senhor realiza seus prodígios e suas bênçãos, que confirmam a sua palavra no tempo. Talvez aqueles pregadores, naquele momento, ou seja, aqueles que deveriam anunciar a fé naquele momento, estavam completamente perdidos na sua comunhão com Deus, já não havia mais. Mas Deus fez uma promessa de guiar o seu povo. Então, mesmo diante da imperfeição de seus pastores, o Senhor testemunha em favor da fé do seu povo. Guarda isso contigo, para que não possa mais o teu coração permanecer em uma dúvida insuperável sobre esse tema. O teu Senhor abençoou aqueles que estarão à frente do povo, para confirmar a fé do povo. Mas se porventura eles se afastarem da luz de Cristo, eles se afastarem da verdade contida no próprio anúncio de fé, o teu Senhor, Ele mesmo que prometeu a ti cuidar de ti, virá em teu socorro. E ao longo da sua vida já estão centenas de testemunhos desse Deus que te ama e que cuida de ti, desse Deus que escolheu você e que pelas mãos daqueles que Ele abençoou, veio em teu socorro e te iluminou, te conduziu no caminho da verdade. Mas em muitos outros momentos, Ele mesmo, por misericórdia, te assistiu em ocasiões em que faltava, talvez, a palavra firme daqueles pastores que foram abençoados para te confirmar na fé. E aqui podemos olhar para São Oscar Romero como foi um pastor que confirmou a fé do seu povo quando muitos estavam confusos, desorientados ou mesmo separados ou separando-se do ensinamento da igreja, e ele ali como um baluarte confirmava a fé verdadeira e ensinava o caminho que levava ao autêntico magistério da igreja e a fé dos apóstolos. Então, em muitos momentos da nossa vida, o Senhor vem em nosso socorro e nos ampara. E uma outra coisa marcante no Evangelho de hoje está na conclusão do texto, no versículo 30. Procuravam de todas as formas silenciar Jesus e limitá-lo, ou seja, diz o texto, de prendê-lo. Mas ninguém pôs a mão nele porque ainda não tinha chegado a sua hora. Mesmo diante de toda a maquinação da maldade, o mal se move, se agita, os malvados e os perversos se agitam, assim como as forças infernais se agitam. Mas ninguém colocou as mãos sobre o Senhor enquanto não foi chegada a hora. O que significa que é Deus quem comanda e conduz todas as coisas. A nossa vida, a nossa história está nas mãos do Senhor. E não há quem como Deus que possa pôr-se no mundo forte como Ele contra Ele. As mãos do Senhor são soberanas e potentes, elas têm o rumo da história e nada acontece fora da vontade de nosso Senhor. Por isso, nossa vida está de fato segura em Suas mãos. E como temos acompanhado nessa quarta semana, desde a terceira, agora na quarta semana, somos sempre, diariamente, convidados a repetir: Senhor, seja feita a Tua vontade. Abençoa-nos e conduz, Senhor, a nossa memória, o nosso recuperar a memória dos Teus prodígios, para que a nossa última palavra seja: cumpra-se, Senhor, em nós
segundo a tua vontade. Pois nossa vida está em tuas mãos e nós escolhemos a ti. Ao preço que for, nossa vida vale a comunhão contigo. A nossa resposta é: seja feita, Senhor, a tua vontade, agora e para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São Miguel Arcanjo e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.